Existem experimentos que nunca deveriam ter acontecido. Estudos que ultrapassaram limites e revelaram algo perturbador sobre o ser humano. Até onde alguém pode ir quando recebe poder? E o mais assustador é que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Em 1971, um experimento começou na Universidade de Stanford. A ideia parecia simples: simular uma prisão. Voluntários foram selecionados, pessoas comuns, sem histórico de violência. Eles foram divididos em dois grupos: guardas e prisioneiros. No início, tudo parecia controlado, mas isso não durou muito, porque algo começou a mudar. Os guardas começaram a agir diferente, mais rígidos, mais agressivos, e os prisioneiros começaram a perder o controle emocional. Em poucos dias, a situação saiu completamente do controle. Aquilo não era mais um experimento. Era uma realidade distorcida. Os guardas começaram a abusar do poder, mesmo sem serem instruídos a isso. Humilhações começaram a acontecer, ordens absurdas, castigos psicológicos. Tudo isso em apenas alguns dias. Mas o mais assustador é que ninguém parava aquilo, nem mesmo os pesquisadores, porque eles também começaram a se envolver. A linha entre realidade e experimento desapareceu. Pessoas comuns se tornaram algo completamente diferente. E isso levantou uma pergunta perigosa. O problema era o experimento ou a natureza humana? Com o passar dos dias, o comportamento dos guardas mudou completamente. Não eram mais voluntários. Eles começaram a agir como verdadeiros carcereiros. O poder começou a subir a cabeça e, sem perceber, eles cruzaram uma linha perigosa. Os prisioneiros começaram a reagir. Alguns protestaram, outros entraram em colapso. Em menos de 48 horas, alguns participantes já apresentavam sinais de trauma psicológico. Crises de ansiedade começaram a surgir, episódios de choro, desespero real. Mas o experimento continuava. Mesmo com tudo acontecendo, ninguém interrompia aquilo. As regras ficaram mais rígidas, os castigos mais frequentes, privação de sono, pressão psicológica constante. Aquilo deixou de ser um experimento científico e se tornou um teste da natureza humana. Alguns prisioneiros imploraram para sair, mas mesmo assim foram tratados como se realmente estivessem presos. A identidade deles começou a desaparecer. Eles já não eram mais indivíduos, eram apenas números. E talvez esse seja o ponto mais perigoso. Quando alguém perde sua identidade, fica mais fácil ser controlado. E também mais fácil ser destruído psicologicamente. O experimento estava fora de controle e ninguém ainda tinha percebido até onde aquilo iria chegar. No sexto dia, tudo chegou ao limite. O experimento estava completamente fora de controle. Aquilo que começou como um estudo se transformou em algo muito mais sombrio. Participantes estavam emocionalmente destruídos. Alguns já não conseguiam diferenciar realidade de encenação. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma visitante observou tudo e ficou chocada com o que viu. Pessoas sendo tratadas como se aquilo fosse real. Foi ela quem fez a pergunta que ninguém queria fazer. Por que isso ainda não foi interrompido? E naquele momento, tudo mudou. O experimento foi encerrado imediatamente. De 14 dias planejados, durou apenas 6. Mas o dano já estava feito e a pergunta permaneceu. Até onde uma pessoa comum pode chegar? Quando recebe poder, sem limites, esse experimento revelou algo perigoso. A maldade nem sempre nasce. Às vezes, ela é criada. Mas esse não foi o único experimento que ultrapassou limites. O próximo é ainda mais perturbador. Em 1920, um bebê foi escolhido para um experimento psicológico. O nome dele era
Albert. Um bebê saudável, sem medo de nada. E foi exatamente isso que os cientistas decidiram mudar. No começo, tudo parecia simples. Eles apresentaram objetos ao bebê. Um deles era um rato. Albert não demonstrou medo. Mas sempre que ele tocava o rato, um som alto era produzido atrás dele. O susto era imediato. E o medo começou a surgir. Após algumas repetições, algo impressionante aconteceu. Albert começou a chorar, apenas ao ver o rato. Mesmo sem o som, o medo havia sido condicionado. Mas não parou por aí. O medo começou a se espalhar para objetos semelhantes, pelos e até cores claras. Um medo que não existia foi criado artificialmente. E nunca foi removido. Albert deixou o experimento, ainda com esse medo. E ninguém sabe o impacto real disso na vida dele. Esse experimento revelou algo perturbador. O medo pode ser criado e controlado. Mas também pode marcar alguém para sempre. E talvez esse seja o verdadeiro perigo. Mas existe um experimento que foi ainda mais longe. Um teste que revelou até onde alguém é capaz de ir quando recebe uma ordem. Em 1961, um psicólogo decidiu testar algo perigoso. Não sobre medo, mas sobre obediência. O nome dele era Stanley Milgram. Voluntários foram convidados para um estudo. Eles acreditavam que estavam participando de um teste de memória. Mas isso não era verdade. Era um teste de obediência. Um participante fazia perguntas. O outro respondia. Quando errava, recebia um choque elétrico. Ou pelo menos, era isso que diziam. A cada erro, a voltagem aumentava. No início era leve, mas rapidamente se tornava extremo. Do outro lado, a pessoa começava a reagir. Gritos, pedidos para parar. Por favor, pare. Mas o participante recebia uma ordem simples: continuar. E a maioria continuava. Mesmo desconfortável, mesmo com dúvidas, mesmo acreditando que estavam machucando alguém. Isso é o que torna esse experimento assustador. Cerca de 65% dos participantes foram até o nível máximo de choque. Obedeceram até o fim. Pessoas comuns foram capazes disso, apenas por uma ordem. Isso levantou uma questão perigosa. Quantas coisas já aconteceram na história? Pelo mesmo motivo. Não é sobre monstros, é sobre pessoas comuns. Em situações extremas, Stanford mostrou o poder do ambiente. Albert mostrou o poder do condicionamento. Milgram mostrou o poder da autoridade. E juntos, eles revelam algo perturbador. O ser humano pode ir muito mais longe do que imagina. A pergunta não é se isso poderia acontecer, mas se você faria diferente. E você, o que faria nessa situação? Me conta aqui nos comentários. E se quiser ver mais histórias como essa, assiste o próximo vídeo do canal. Você vai se surpreender.